diretamente a Deus, a Jesus e Maria, e agradecer ao Pai Celeste por esse dia maravilhoso e abençoado por Deus, por nós estarmos nesta casa. Possamos hoje agradecer ao Pai pela vida, pela família, por termos um lar, poder compartilhar, muitas vezes com aqueles que necessitam. Que a paz e a luz doméstica estejam junto de nós. Mais esse nessa palestra. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes. Hoje darei continuidade no livro do Cleto, onde o tema é o pensamento como instrumento de progresso. O pensamento é uma das mais importantes faculdades do ser humano. Força maior do espírito, a capacidade de pensar não encontra limites. Pensando, estamos nutrindo, transformando, construindo ou destruindo, dependendo do direcionamento dos pensamentos. Tudo que existe no universo é a exteriorização do pensamento dos seus idealizadores. O universo é a exteriorização do pensamento divino. E cada criatura tem sua parcela na obra divina. Aqui o tema em si já começa quando ele fala que o pensamento é uma das mais importantes faculdades do ser humano. Força maior do espírito. A capacidade de pensar não encontra limites. Se soubemos que para pensarmos não temos limites, e muitas vezes, na maioria das vezes, não temos nem consciência dentro de nós sobre os nossos pensamentos, até onde vamos. E tudo se baseia e também se inicia através do pensamento, de onde eu estou localizado com o meu amor, com o meu coração, com as minhas atitudes. Baseada nisso, se liga um fio. E esse fio, o que ele reflete em mim? Às vezes estamos bem, estamos aparentemente num dia tranquilo, num dia sereno, num dia agradável para nós. E muitas vezes deixamos escapar, através do nosso pensamento, algum sentimento de dor, de raiva, de ódio, de alguma situação desagradável que por algum momento, por alguma oportunidade chegou até mim. E dentro disso eu transformo o meu dia. Eu transformo aqueles segundos, aqueles instantes, prejudicando a mim mesma. Através do sentimento de ódio, de raiva, de desamor. Pelo pensamento, nos iluminamos ou nos contaminamos. E como que eu consigo graduar isso? Se através do pensamento eu me ilumino ou me contamino? Acho que primeiramente nós conseguimos reconhecer o nosso companheiro, os nossos colegas de trabalho, os membros da nossa família, os nossos vizinhos. Fulano não tá bem hoje, olha a aparência, olha a fisionomia, ou não passou um batom, ou não penteou o cabelo, olhando assim não tá legal. E nós, será que nós soubemos nos reconhecermos quando não estamos bem, quando não estamos com um pensamento legal, quando não estamos com a nossa energia boa, num equilíbrio? E é difícil a gente estar 100% todos os dias vibrando no amor, na caridade, conforme os ensinamentos de Cristo. Na verdade não é difícil, porque se Cristo conseguiu, Ele deixou para nós toda a mensagem da sua trajetória, do seu caminho. Já temos um passo a passo, né? Onde nós sabemos que é amar, respeitar, perdoar, distribuir um pouquinho de amor, de bondade, de afeto no dia a dia. E como que eu me conheço? Quando eu
Na verdade, quando eu me reconheço, quando eu aprendo a me conhecer, quando eu olho no espelho e eu reconheço aquele ser encarnado que está ali, aquela visão daquela pessoa que nem todos os dias está bem, aquele ser humano que nem todos os dias consegue também transmitir essa luz. E como que eu vou transmitir luz? Buscando elevamento espiritual. Como que eu consigo controlar colocar na balança se eu estou iluminando, se eu estou contaminando dentro de mim e na minha volta? Como que eu faço isso? Como que eu consigo me blindar também desses sentimentos ruins que acabam afetando o nosso pensamento? Através do evangelho do lar, independente da crença religiosa de cada um, através de louvores. A gente usa hoje a tecnologia para tanta coisa, né? É Spotify, é YouTube. E antigamente não tinha isso. Era pessoas com o joelho dobrado, com uma Bíblia na mão, lutando com as armas que tinha. E as armas mais fortes que se tinha era a fé, a oração. E hoje a gente tem tanto meio, se colocar lá, a elevação de tantos para o dia, para eliminar energias ruins, energias tensas. E é através disso que eu consigo memorizar os pensamentos tranquilos, calmos. Para quê? Para que eu consiga ter um dia mais tranquilo, para que as pessoas na minha volta estejam mais tranquilas, através do meu pensamento. Porque às vezes dentro de casa mesmo, onde somos, digo por mim lá em casa que somos um casal, às vezes se um não tá legal, se um vai lá e cutuca o outro com vara curta, dá uma resposta desagradável, vai destabilizar todo o ambiente. E assim é conosco mesmo. Às vezes eu reconheço o colega do lado, reconheço o companheiro, reconheço todo mundo à minha volta quando não tá bem, quando tá com um pensamento desagradável. Nossa, que pessoa para baixo, que pessoa negativa, que pessoa pessimista. E eu? Será que eu me reconheço? Será que eu consigo me blindar, me notar quando alguma coisa tá ruim, quando eu tenho que ligar o meu botão do amor, da caridade, da resiliência, da paciência e também do egoísmo? Porque às vezes os nossos pensamentos têm a gente fala dos obsessores, mas na verdade os maiores obsessores dá para dizer que somos nós mesmos, porque somos nós, através dos nossos pensamentos, que permitimos que chegue até nós crenças duvidosas. Será que eu estou indo no centro espírita? Será que está legal? Será que eu estou fazendo evangelho na minha casa? Será que está trazendo resultado? Mas eu estou... Será que é isso mesmo? Sobre essas dúvidas que muitas vezes caem sobre nós, que nós temos que nos vigiarmos. A gente está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, e muitas vezes também num coletivo, num grupo, são colegas, são famílias, mas está todo mundo fazendo aquela coisa não tão certo, ou às vezes que para mim não condiz com o meu pensamento, com o meu modo de pensar. Mas né, vem aquele pensamento, aquela coisa no nosso subconsciente, aquela mensagenzinha, dá pra dizer, do inimigo tentando, mas deixa de ser chato, deixa de ser querer, só tá tu pensando assim, tá todo um coletivo maior ali indo por aquele caminho, vai por ali, é mais fácil. O que é isso? É blindarmos o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas atitudes e principalmente nos reconhecermos o que eu preciso melhorar dentro de mim diariamente, o que eu preciso ajustar, o que eu posso fazer por mim, que ninguém pode mais fazer, que vai elevar o meu pensamento, que vai elevar a minha energia no coletivo e além do coletivo, eu vou melhorar. Como impulso luminoso da alma, antes de ser projetado para o espaço, o pensamento passa pelo perispírito, onde fica registrado e percorre todas as células do corpo físico, produzindo efeitos positivos ou negativos. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, a cada qual atrai os que lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de
trabalho e de realização. André Luiz informa que o homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhe. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Como estamos mergulhados num oceano de fluidos, pelo pensamento estaremos interferindo no ambiente em que transmitimos e atingindo aqueles que, pela sintonia e afinidade, pensam da maneira semelhante, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou na dimensão espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Quando nós chegarmos na conclusão de que tudo é energia, que eu atraio, tudo que eu penso, tudo que eu emano, e às vezes a gente se auto-reconhecer também é saber o que eu plantei na espiritualidade, o que eu plantei na minha trajetória terrena, sair do nosso lado do vitimismo e termos a nossa consciência inteiramente ligada no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes e principalmente nos nossos atos. Se eu semear ali uns pezinhos de ortiga, não adianta daqui mais uns dias eu querer colher umas rosas bem perfumadas e as rosas também contêm espinhos. Mas como que? Porque eu sou muito vítima, porque tal situação, porque comigo, porque tal. E aqui ele fala sobre a nossa ligação do perispírito e que tudo é sintonia de afinidade, pensam de maneira semelhante. Eu vou atrair para mim, conforme os meus pensamentos, conforme está a minha vigília, e se há essa vigília, e se não há essa vigília, também eu vou estar atraindo para mim pensamentos ruins, vou ter problemas difíceis, questões de saúde. Quantas pessoas que às vezes a gente olha de fora assim e fala, mas como fulano está adoecido, como fulano reclama da saúde, como essa pessoa está sempre sofrendo, sempre com dor, sempre resmungando, sempre, meu Deus, mas será que é tudo isso? Eles dão vontade de pegar, dar uma sacudida, né? Reage, ser humano. Tu tá vivo, tu tá encarnado, tu tá com saúde, ou se tu não tá com a saúde muito boa, vamos tentar renovar a nossa força, a nossa vitalidade para nos colocarmos de pé. Pensamos assim, o Espiritismo nos traz muito isso, que quando encerra o nosso ciclo, quando se encerra a nossa caminhada, a espiritualidade, de um modo gentil e carinhoso, faz o nosso recolhimento. Então, se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque ainda temos missões a cumprir. Não sei se daqui a meia hora vamos estar aqui, assim como cada um de vocês. Eu não sei qual que é a minha última missão terrena aqui na Terra, assim como cada um de nós também não soubemos das últimas responsabilidades que temos a cumprir, e principalmente aquelas responsabilidades que são conosco mesmo. Ajustar a nossa caminhada, ajustar a nossa trajetória, enquanto estamos vivos, acordados, enquanto estamos aqui em corpo carnal. Seja ajustar uma atitude negativa que eu tive com um colega, com um amigo, e às vezes uma atitude negativa conosco mesmo, que por falta de empatia, de respeito, faltei com alguém, isso me corrói, isso faz com que eu baixe a minha vibração, porque o meu pensamento, eu sempre digo que nada mais vale do que a nossa consciência tranquila, o nosso pensamento tranquilo e o nosso coração tranquilo. Amorosidade, aquela compaixão, aquele alívio no coração em saber que quando a gente deita no travesseiro a consciência não pesa, o coração está tranquilo, as nossas atitudes nos levaram por esse caminho. Não vai ser todos os dias que vai estar sempre ótimo, não vai ser todos os dias que vai estar tudo bem, mas Jesus, nos trilhando essa caminhada, sempre nos deixou isso. Independente dos dias ruins,
amar, olhar para o nosso irmão com caridade, prestarmos a caridade. E às vezes não é sobre questões gigantescas financeiras, às vezes é sobre um olhar cuidadoso, afetuoso, uma palavra amiga em dias difíceis, em facilitar a vida de alguém. Mas a gente tem tudo para facilitar a vida do outro. E volto a falar, isso vai ser na nossa casa, né? Vai ser com o nosso esposo, com os nossos filhos. Eu poderia ter falado ser mais doce, poderia ser mais cuidadosa em determinado ato, vai ser com os nossos colegas de trabalho, que são pessoas que estão ali conosco. Mas o nosso vizinho, se tu é do lar, se tu não tem uma convivência, às vezes com muitas pessoas na tua volta no teu dia a dia, às vezes com um animal, gente. Um cachorro, olha quando a gente chega em casa, sei, as minhas, elas vão correndo te encontrar, minha gata vai correndo me encontrar. E às vezes as pessoas chutam, xingam, brigam. Que tenhamos esse olhar mais doce, mais bondoso. E como que eu mudo o pensamento? Através da atitude. E como que eu mudo a atitude? Tendo a coragem de dar o primeiro passo. E essa coragem às vezes vai doer. Vai doer porque essa coragem de mudar o pensamento também vai mexer no nosso ego, vai mexer no nosso interior, vai mexer nas nossas crenças. Muitos, às vezes, da nossa volta vão olhar, mas fulano tá se achando, ó, mudou. Só que às vezes a gente precisa dessa mudança, a gente precisa desse passo de coragem para se olhar com mais amor, para que isso saia para fora, para que isso transmita para as pessoas que estão na nossa volta. E como que eu chego nesse patamar? É todo dia. Não esperem um dia especial, o Natal, o final do ano, a Páscoa. Comecem hoje. Hoje, chegar em casa, ler um trechinho do Evangelho, ou a Maíse Braga hoje falando sobre isso. Estava escutando algumas palestras dela e dela que ela falava, não adianta me dependurar no Evangelho, no lar, em casa, pedir para o benfeitor, pedir para o anjo da guarda, porque todos nós aqui, seres humanos encarnados, temos o nosso benfeitor, temos o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual que nos acompanha durante toda a nossa trajetória, tanto encarnados e desencarnados. Não adianta me dependurar neles e não mudar minhas atitudes. Eu ir no centro espírita, e eu digo, é para mim, Marília, também, porque todos nós trabalhadores temos a grande responsabilidade de sermos exemplos. Inclusive, eu palestro que às vezes eu chego em casa e vou puxar a minha orelha. Ah, tal coisa, né? E também olharmos para essas pessoas que nos ajudam, que foram encaminhadas por Cristo para nos moldar também, olhar para eles com um ato de amor e bondade e de afeto. Porque o bom amigo, o bom companheiro, o bom auxiliar da obra terrena que nós vivemos, são aquelas pessoas que muitas vezes, não é aquele que te põe para baixo, não, mas são pessoas que chegam, que aconselham, são instrumentos da espiritualidade que estão ali para nos pôr de pé. Quantos dias difíceis que a gente se encontra às vezes e fala, recebi um recadinho, recebi uma mensagem de alguém, recebi um abraço de alguém que eu nem esperava. E isso transforma. Que sejamos pessoas que também transformam o mundo de outras pessoas, mas principalmente transformarmos a nós mesmos. Como que eu mudo meu pensamento? Através também do Evangelho do Lar e principalmente na atitude, no nosso ato de coragem, de pensar diferente, principalmente agir diferente, controlarmos a nossa impulsividade, controlarmos o nosso ego, que é algo que carregamos conosco sei lá quantas gerações. Tantas comunicações que o Dirceu, que a casa em si também fala ali nas comunicações que ocorrem, e às vezes vem umas sussurradinhas assim, de outras e outras e outras encarnações que já se passaram, quem foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Às vezes a gente pensa, puxa vida, né? Olha a minha responsabilidade hoje encarnada com os meus, com a minha família e principalmente comigo mesmo. Dores que a gente enfrenta no dia a dia, dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que ninguém, além de nós mesmos, somos culpados para modificarmos a nossa caminhada. Kardec observa que o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite do espírito a espírito, pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal. Saneia ou vicia os fluidos
ambientes. Desse modo, a natureza do ambiente em que nos situamos dependerá da qualidade dos pensamentos das criaturas que por ali transitam. Por isso, Jesus recomendou a vigilância e a oração como instrumento para disciplinar a nossa mente. Como não é possível interromper o fluxo dos pensamentos, cabe-nos utilizá-los a nosso favor, como instrumentos para construir e impulsionar o nosso progresso. Sempre que formos visitados por pensamentos negativos, próprios ou não, sem luta, censura ou julgamento, nos cabe direcionar a mente para algo construtivo e positivo. Ele perderá sua força. A prece, a leitura edificante, o envolvimento em ações enobrecidas são os melhores antídotos contra os pensamentos desarmonizados que brotam das profundezas da alma. Aqui vem aquele ditado popular, e também meio chulo, né, pra se falar. Mas se um não quer, dois não brigam. Se um não quer, dois não fazem. Os espíritos obsessores, como a gente costuma falar, eles vão estar sempre na nossa volta, sempre nos cutucando, nos martelando. Ah, mas como que eu noto a nossa mudança de temperamento? E vai mexer no nosso ponto mais fraco. Eu sou alguém explosiva, eu sei por mim, eu sou alguém explosiva, então vai mexer em alguma coisa que vai me cutucar no meu ego, que vai me cutucar em alguma coisa que me incomoda muito, a ponto de me fazer perder as estribeiras. E como que eu me controlo? Me conhecendo. Na terapia, pedindo para o mentor, para o anjo da guarda, fazer com que nós tenhamos consciência dos nossos atos, para que sejamos mais pés no chão, mais pés na terra, para conhecermos as nossas mudanças que precisamos fazer. Hoje, cada um de vocês que está aqui não prestou atenção em boa parte da palestra que eu estava fazendo, porque estava pensando em algo que tinha que fazer em casa, no serviço, enfim, alguma coisa, algum compromisso maior. Sendo que o compromisso, se disponibilizaram sair de casa e estar aqui agora. Então, convido todos vocês a reconectarem no momento agora e pensarem. Vamos pensar, ligar o nosso pensamento, a nossa linha de pensamento. O que eu preciso modificar em mim para que eu mude a volta? E convido a todos também a saírem da caixinha do conforto, a saírem da caixinha do eu sou vítima do mundo, eu sou vítima das pessoas de modo geral, ou da sociedade de modo geral, para o que eu devo mudar no meu pensamento, porque o pensamento é vibração, é energia. Mas eu convido, inclusive, vocês todos, amanhã de manhã ou hoje, quando vão para casa, mudar, acordar com alegria, pensar que dia maravilhoso. Mas não tá tudo bem, não tá legal. Nós carregamos dores internas que às vezes as pessoas olham, tá tudo bem. E aquelas dores que nós carregamos sozinhos, que ninguém enfrenta. Se tivermos um pouquinho de amorosidade e cuidado e pensarmos que assim como nós carregamos as nossas dores, que tenhamos a consciência de também pensarmos que os nossos à nossa volta também carregam suas dores, também carregam seus vazios, também carregam seus pensamentos cheios de coisas não tão boas. Eu sempre falo que por várias situações vividas, eu tenho a sensação de estar com um radinho mal sintonizado e eu tenho que colocar os pés no chão e parar. Esperem um pouquinho, vamos sintonizar direito esse radinho. O que é o rádio mal sintonizado? Alguma coisa que a gente tinha que fazer e não fez, alguma coisa que tu levou por diante, alguma coisa que tu sabe que a espiritualidade ali que estava te olhando, falhei. Então vamos sintonizarmos a nossa frequência vibratória. Imagina que Massambará maravilhoso, que comunidade maravilhosa, se todos nós pensássemos em cuidar de si próprio, julgar menos, amar mais, perdoar mais, emanar abraço com amor, com luz, inclusive para aquelas pessoas aos quais nós falamos que não gosto, tem um problema.
Na verdade, o nosso problema, na maioria das vezes, está conosco mesmos, né? Porque eu não vigio, porque eu não controlo, porque eu não monitoro o pensamento. E daí eu adoeço. E como que eu sei disso? Ansiedade, mal do século, né? Depressão, angústia. A Danila tá aqui, meu braço direito. Quem tiver oportunidade, invista numa terapia, invista evangelho, livros, atitudes, pensamentos, louvores, vibrações, que troquem isso, façam, se permitam fazer algo que seja prazeroso. Hoje eu entendo, quando eu era pequena, minha mãe dizia, agora eu vou parar para tomar um mate. Essa semana eu estava pensando, na correria, chega, sai cedo, volta tarde, e eu falei pro Rony, olha, eu tô igual a mãe hoje. Meu Deus do céu, vou parar para tomar um mate. Que nós tenhamos a consciência dentro de nós, do nosso pensamento, de nos permitirmos fazer algo que acalme o nosso coração, que acalme a nossa mente, para que eu possa, assim, calmar o meu pensamento. Eu tenho alguém muito próximo de convívio, né, que usou o chimarrão como um instrumento de auxílio para alguém que era muito agitado, porque o chimarrão fazia com que aquela pessoa parasse um pouco e refletisse, conversasse e se fizesse presente com a família. Que sejamos pessoas que conseguimos olhar para o outro. O que eu posso fazer para o outro? Que eu possa transmitir para a pessoa, que eu possa fazer com que aquela pessoa se reconecte com ela mesma. Porque às vezes falta para nós vigiarmos o nosso pensamento é nós nos reconectarmos conosco mesmo. E como eu me reconecto comigo mesmo? Parando 10 minutos. Quando eu acordo, fazer o evangelho, agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela minha família, pelo teto. Se não está tudo bem, que tenhamos pensamentos positivos. Porque os dias bons vão chegar. E a gente sabe que os dias bons chegam, eles passam. Que tenhamos essa mesma consciência que os dias ruins também vão passar. Da minha parte, hoje seria isso. Agradeço a atenção de cada um de vocês, a disponibilidade de estarem aqui. E levem para casa, dentro do coração de vocês, o pensamento do que eu preciso modificar dentro de mim, para que eu consiga acalmar o meu pensamento, o meu coração e transmitir mais amor, conforme a espiritualidade nos ensina, através da caridade, da bondade e da oração. Obrigada. Gratidão por todos que se fizeram presente. Que a luz do Mestre nos ilumina e que Deus proteja a todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair